Alô, pessoal do sexto ano, sexto e sétimo ano e TJ, oitavo e nono ano, todos dos turnos matutino e vespertino. Eu sou o professor João Paulo. Hoje temos mais uma aula de educação física com vocês. E dentro dessa unidade temática, nós vamos trabalhar os jogos de tabuleiro. E os jogos de tabuleiro, por sua vez, não podem ser diferentes, né? Embora eles tenham características bastante próprias, onde a concentração, a capacidade de antever jogadas, envolvem o raciocínio. E tem também as tomadas de decisões, como qualquer outro jogo. Então, é um jogo que já ele tem as suas características próprias, mas ele se encaixa naquela temática de que os jogos, eles não são aleatórios, eles também têm a sua função didática, pedagógica, de diversão, de alegria, de ludicidade. Então, com os jogos de tabuleiro não é diferente. E uma das principais características dos jogos de tabuleiro é exatamente o aprendizado de forma analítica, onde há a decomposição das jogadas. Então, com certeza você vai trabalhar estratégias, né? Várias maneiras de conseguir resolver aquela jogada. Então, os jogos de tabuleiro, mais à frente a gente vai ver, são ótimas ferramentas para desenvolver a capacidade de resolução de problemas, a parte cognitiva, enfim, várias. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, vamos lá compreender os conceitos e definições dos jogos de tabuleiro, já entrando aqui falando do xadrez. O xadrez ele é um ótimo exemplo, que é onde existem pequenos jogos com apenas um tipo de peças, né? Existe a batalha dos peões, a movimentação dos cavalos e outros mais. Então, o xadrez é o nosso primeiro exemplo. Então, ele é o mais clássico entre os jogos de tabuleiro. E o objetivo desse jogo, o xadrez, é dar checkmate ao rei do adversário. Então, a dama, né, ou damas, como a gente conhece, dizem que é um jogo que é mãe do xadrez, né? É conhecido desde o início da Idade Média, tem o nome de Fierges, mas há relatos que remetem o jogo de damas ao Antigo Egito. Isso quer dizer que é muito, né, de muito tempo atrás. Os jogos de tabuleiro datam de muitos anos atrás. E as regras desse jogo, o jogo de damas, que é o que nós estamos falando nesse momento, são bem simples, né? As peças elas têm que se mover na direção do adversário e comer essas peças. Então, eu acredito que a maioria de vocês conhece o jogo de damas. É um dos jogos de tabuleiro que não exigem muita técnica, muita habilidade. Então, eu acredito que a maioria já fez uma caixinha de papelão riscadinho, né? O formato do tabuleiro, né? De damas, que no caso é idêntico ao do xadrez. E nele colocou algumas tampinhas de umas garrafinhas e tudo mais, e fez o joguinho. Se não, deve ter feito com botões coloridos também, que dá certo. Então, são várias opções para se trabalhar as damas, né? O jogo de damas. E o que é que se ganha quando se joga jogo de tabuleiro? Melhora a parte cognitiva, que eu falei um pouquinho lá atrás, que é a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de desenvolver, de resolver problemas, né? Usando a sua inteligência, o seu raciocínio, a sua intelectualidade, certo? E melhora a parte afetiva.
é essa parte afetiva? É aquela parte que você vai socializar com seus colegas, com seus familiares, onde você estiver desenvolvendo aquele jogo, certo? Então, essa parte afetiva melhora bastante a socialização, perde a timidez, né? Consegue interagir com outras pessoas. E o enriquecimento cultural. Ah, professora, o que é esse enriquecimento cultural? Quando você joga um jogo de tabuleiro, você vai estar conhecendo a história, onde foi criado, em alguns momentos, como determinado povo jogava aquele jogo, seja ele o jogo de tabuleiro, seja outros jogos, como nós já trabalhamos em aulas anteriores. Então, essa cultura diferente, você vai também percebendo e aprendendo e vendo que talvez seja um pouquinho diferente da sua. O jogo que é jogado com uma determinada regra no outro lado do mundo, quando ele chega aqui no Brasil, ele pode chegar com algumas semelhanças, mas onde o nosso jeito, a nossa cultura vai adaptar aquele jogo com algumas regras, com um nome diferente, mas que seja parecido, que tenha o mesmo significado. Então, isso é cultura, certo? É a troca, você vai conhecer outras culturas, outras histórias, outros povos, através dos jogos de tabuleiro, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento. E vamos lá. E para concluir, essa cultura dos jogos de tabuleiro, ela deve ser bastante estimulada, né? Na escola. A curiosidade, a imaginação, a interação e a socialização desenvolvida a partir desses jogos despertam a cada dia a vontade de jogar e do brincar, transformando a escola em um lugar onde o aluno sente prazer em aprender, motivado pelos momentos de ludicidade que muito contribuirão para a sua formação. Então, o que nós concluímos com essa aula é exatamente isso, que através dos jogos, das brincadeiras, da parte lúdica, desses jogos que nós estamos trabalhando, né, nessa unidade temática, é agradável estar na escola desenvolvendo esses jogos, né? Por quê? Porque a nossa curiosidade, a nossa imaginação, elas afloram e fazem com que a gente queira descobrir o mundo através dos jogos, não é isso? Então, sempre que a gente falar de jogo, a gente vai estar falando de brincadeira, porque o jogo, ele não é rígido, ele não é com a obrigatoriedade do rendimento, de você ser obrigado a seguir regras, aquelas regras rígidas, aquelas técnicas. Sempre você vai poder trabalhar alguma unidade temática de jogo de uma forma divertida, brincando, sendo feliz. Então você vai gostar de trabalhar isso na escola. E nós, professores, vamos estar sempre oferecendo essas oportunidades para os alunos desenvolver essas habilidades com os jogos. Chegamos ao final de mais uma aula de educação física. Agora vocês vão baixar, aliás não, abaixo, né, tem um link chamado lista de presença. Vocês vão preencher todos os dados e me enviar, certo? Essa lista. E aí é a presença de vocês, certo? Outro aviso importante para vocês. Vocês estão num grupo e esse grupo é um grupo de estudo. É para os professores passar as aulas, para vocês fazerem atividade, para vocês estudar. Então, não use o grupo para fazer gracinha, para soltar piada, para colocar figurinha, porque se a direção do colégio faz a coordenação, identificar o aluno que está fazendo isso, ele vai ser retirado do grupo, certo? Então, o grupo é para estudo, certo? Então, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.